Estamos de volta com o nosso plantão Unimed e falando com o Dr. Gilberto Cardoso sobre o autoenxerto de gordura corporal na face para corrigir alguns probleminhas, algumas situações estéticas. E eu quero saber agora, Gilberto, que situações são as mais frequentes pelas quais as pessoas vêm te procurar em relação a isso, ou situações que tu indicas para as pessoas que elas vão se beneficiar de técnicas como essa? Perfeito. Eu tenho recebido pacientes já operadas por outros colegas que trazem consigo um resultado que em outros tempos era considerado excelente. Bons resultados. Resultados consistentes, resultados que era o que se podia fazer por elas em épocas anteriores. Hoje em dia a gente procura chegar um pouco mais longe, a gente procura chegar ao ponto daquele rosto não parecer apenas esticado, não apenas um rosto que está sem rugas. Não, a gente procura ir além, um rosto natural, um rosto no qual o envelhecimento causou alguns danos, mas esses danos são naturais e o volume daqueles locais é um volume condizente com o sexo da paciente, com a idade da paciente, com um pouco mais com a saúde da paciente. Então, esses rostos mais naturais, às vezes pacientes que vêm aqui com resultados superestimados, resultados assim em que elas ficam com as expressões assim falsas, expressões de olho entreaberto, às vezes com cantos de boca mal posicionados por causa das trações de pele. Então, aí é que a gordura, mais do que nunca, faz um efeito maravilhoso. O processo de envelhecimento é uma das situações mais frequentes que podem se beneficiar dessa técnica. Com certeza, o envelhecimento faz com que a gordura saia de determinados lugares e migre para outros. Geralmente, a região superior da face, média da face, é esvaziada em função da região inferior ser cheia, né, completada, aumentada de volume. E essa região cheia faz com que o rosto deixe de ter aquele formato em V, o formato em triângulo, que é o rosto bonito da menina, da mulher jovem, e passe a ter um formato quadrado de pessoa envelhecida. Então é muito comum que se tire das regiões mandibulares, regiões do pescoço, acima do pescoço, essas regiões submentuais, e se coloque nas regiões malares essa gordura. E além disso, essa gordura às vezes não se presta muito para isso, que é uma gordura muito macia, se usa a gordura de outros locais. É muito bonito essas técnicas novas, porque elas permitem que com pouco volume de gordura se consiga resultados muito mais naturais do que antigamente se conseguia. Legal, olha só. Eu sei que as principais regiões aí que nós ouvimos falar, né, que se alteram com o envelhecimento, é a questão das regiões malares, né, a maçã do rosto aqui, e o contorno da mandíbula, as regiões mandibulares, como tu estavas falando, né? Por exemplo, a mulher mais jovem, ela tem assim os malares um pouco mais sobressalentes, o contorno da mandíbula é bem definido, né? E também um terceiro problema ainda que eu apontaria é a questão do bigode chinês, né? Que ficam aqueles sulcos que, né, vão aparecendo com o tempo. Então, nessas três situações, o que seria o ideal, né, para se poder ter esse aspecto mais jovial novamente? É muito interessante isso aí. As regiões malares precisam ser preenchidas. Isso aí é uma coisa bem simples de fazer, porque a gente sabe exatamente como se comporta a gordura nessa localização. Só que a região malar é composta de duas regiões. A região palpebral inferior e a região malar ou zigomática propriamente dita. Essa região aqui, essas duas regiões são vizinhas. Então as gorduras nessa localização se comportam de jeitos diferentes. Então é preciso muito cuidado para que essas regiões sejam preenchidas de uma forma muito suave. Muito suave. Se tivermos que fazer isso mais do que uma vez, faça-se mais do que uma vez, mas não se procure de uma só vez tentar corrigir um malar que esteja muito deprimido. Essa é uma regra de ouro. Menos é mais nesse caso. Menos é mais, exatamente. Quanto à mandíbula, a mandíbula precisa ter um contorno, como tu falaste, para ficar bonita.
Precisa ter um contorno, é preciso que apareça o contorno. Quando esse contorno foi perdido às custas da gordura submentual, essa gordura que está aqui abaixo do queixo, a gente tira essa gordura e transfere ela para a mandíbula. Antigamente, há poucos anos atrás, a gente via nos congressos os colegas trazerem casos de implantes de silicone para substituir uma mandíbula que estava apagada. Não se admite mais isso. Também outra coisa que as pessoas devem lembrar, nós vimos aí muitos e muitos casos e pessoas com o advento do polimetilmetacrilato, aqueles rostos de bozo, né? Aquelas mulheres com aquelas duas bochechonas aqui, né, enormes e que não saíam mais, porque aquilo é uma coisa inerte que não tem depois como retirar. E aí o que fazer, né? O caso da gordura corporal e de uma forma branda, como tu estás dizendo, né? Menos é mais, fazendo aos poucos, já evita esse tipo de situação que depois é catastrófico, né? Catastrófico. O metilmetacrilato, ele foi o causador de grandes traumas, grandes problemas em cirurgia plástica, inclusive problemas à distância. Quando esse produto penetra na circulação profunda, ele pode migrar para regiões nobres, até da órbita, causando problemas dentro da órbita, orbitários, e problemas até dentro da caixa craniana. Já houve acidentes gravíssimos. Bom, mas o terceiro ponto que tu me perguntou foi sobre os vincos da face, os sulcos da face. Chamado bigode chinês. Exatamente. Começa no nariz aqui, atravessa pelo canto da boca e vai até o mento, né? Esse bigode chinês é somente a diminuição da espessura da gordura, mais uma vez a espessura da gordura por milhares de movimentos de expressão facial. Milhares de movimentos, ela vai afinando naquele ponto, no sulco, e esse sulco vai ficando, então, fininho, e daí aparece ele definitivamente. Ora, então, a solução é simples, né? É só preencher para que ele levante novamente, para que haja uma distância maior entre a pele e a musculatura, e aí ele vai melhorar bastante. Uma suavizada. Suavizada, de uma forma natural também. Nada de dizer para o paciente, nem é que a paciente imagine que ela vai se livrar do sulco da face. Não, é natural. Até uma criança de 6 aninhos de idade apresenta sulco. A minha netinha apresenta sulco da face. Então, imagina, né? E nela é bonito, né? Então, por que seria feio numa pessoa de mais idade? Acontece que o exagero é que é o problema. O sulco muito marcado fica feio. Sem contar que muitas pessoas emagrecem e às vezes a gente fala para um paciente, né? Olha, tu precisa perder peso, porque a pessoa magra vive mais, vive melhor. E as mulheres, especialmente, né? Que se preocupam ainda mais, mas também os homens, né? Se eu emagrecer muito, eu não quero porque eu vou ficar muito envelhecido, porque emagrece a circunferência abdominal ali, não é? Que é a gordura aí, né, centrípeta que vai acontecendo e que aumenta risco cardiovascular, enfim, né? Mas emagrece o resto também, o rosto realmente às vezes fica muito magro. Então, seria uma solução para a pessoa emagrecer de fato, ficar física, corporalmente bem, sem ficar com aspecto envelhecido e de lambuja, ainda tirar umas gordurinhas extras ali para ajudar, né? E dar um aspecto mais jovem também ao rosto. Eu creio que seria uma solução muito boa. Com certeza. É exatamente o que eu falei. O emagrecimento do rosto faz com que apareça mais as estruturas internas e o envelhecimento. Então, o enchimento das estruturas faciais, de uma forma bastante conhecida, bastante regrada, transforma o rosto, faz com que ele volte no tempo e tenha um aspecto muito mais jovial. Então, as pessoas podem emagrecer, que depois o resto a gente vê, né? Com certeza, Eliane. A semana retrasada, 2 semanas atrás, eu fiz uma cirurgia também de volumetria, em que a paciente estava muito emagrecida. Ela tinha emagrecido muito depois de uma cirurgia que ela fez, então ela disse que não podia mais conviver com aquilo, com o emagrecimento facial. E eu planejei para ela uma cirurgia em 2 tempos. Primeiro tempo, regiões malares e regiões superiores do rosto, depois as regiões inferiores da face. Então, hoje ela está muito feliz com os resultados obtidos. Ficou muito bonito. Maravilha.
Maravilha. Então, está aí a dica para você, não é? Que acha que não deve emagrecer para não ficar envelhecido. Bobagem, não é? Está aí a solução que o Dr. Gilberto Cardoso está nos trazendo. Pode e deve emagrecer para viver mais, viver melhor, com mais saúde, qualidade de vida e ainda mais belo, mais bela, não é? Que nós temos aí todos os recursos para você ficar, como se diz, né, bem na fotografia, né, Gilberto? Bem na fotografia, bem de saúde, né? E cada vez agregando mais qualidade de vida à idade. Maravilha, é tudo o que se quer. A gente agradece aí ao Dr. Gilberto mais uma vez, que nos traz informações preciosas e muitas soluções aí para aquelas coisinhas que nos incomodam, nos atrapalham, às vezes diminui a autoestima. E quando a gente melhora, né, dá um novo ânimo, dá aquele up assim para, né, estimular a gente a se manter também jovem, mais saudável, né, por muito mais tempo, buscando através dessa autoestima que muitas vezes vem através dessas pequenas correções, né, Gilberto? Então, muito obrigada e até a próxima. Sempre às horas de vocês, é um prazer estar contigo. Viver bem.